Bem, Rui, vamos a isso? Claro que sim, bora lá. Antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Já sei que foste rebocado. O meu prazer é meu. Obrigado. O teu amigo disse-me que tu estavas no top nacional. Acho que é porque ele depois quer utilizar a tua cozinha. Exato. Acredito que possa estar. Neste momento o negócio tem crescido bastante, felizmente, e acredito que neste momento, em termos de Instagram e tudo, em termos de engajamento, pode estar ali em termos de, obviamente, de pessoas que publicam conteúdo sobre fitness, provavelmente deve ser dos maiores. Fala-me sobre isso, fala-me sobre quem tu és, o porquê de teres embarcado nesta área, para as pessoas te conhecerem um bocadinho. Foi mesmo por... nunca foi nada planeado na minha vida. A minha vida até tomou sempre caminhos muito diferentes. Eu já sou licenciado em Direito, fui tirar... A sério? Exatamente, sou licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Depois fui para Lisboa tirar o mestrado em Direito Empresarial, ou seja, nada a ver. Depois fartei-me de Direito, fui para o Qatar trabalhar como hospedeiro de bordo e fiquei lá há alguns anos. Quantos anos é que tu tens? Quantas vidas já viveste, homem? Exato, ou seja, o meu caminho não foi basicamente eu quero isto, sigo isto e vou sempre em frente. Não, houve muitas voltas que deu. Tenho 34 anos, por isso já vivi algumas coisas diferentes e que por acaso acho que agora também me ajudam um bocado a compreender algumas vidas e algumas dificuldades também para conseguir incluir tanto uma dieta mais planificada para o objetivo, porque eu também, quando era hospedeiro de bordo e descansava mal e não comia muito bem, também era muito difícil para mim. E compreendo perfeitamente. Eu já treinava, já gostava de o fazer. Ou seja, e depois este amor pelo fitness em si já estava antes. Eu comecei a treinar quando estava quase a acabar o curso de Direito, mas nunca pensei na minha vida sequer a tomar este rumo. Quando voltei depois do Qatar, na altura do Covid, pensei para mim... eu gostava de ser advogado agora, ou gostava de seguir a linha do direito. Pensei, isto não tem nada a ver comigo, meu. Ainda por cima de tudo que eu já vivi agora, de ter sido hospedeiro de bordo, todos os países que eu já visitei, será que eu consigo agora prender-me num escritório a trabalhar sobre isto, que eu nem sequer tinha assim tanto gosto quando estudava? Sim. E pensei, olha, eu gosto de treinar, vou tirar o TEF, que é tipo o técnico especialista em exercício físico. Tirei o TEF e depois as coisas aí foram começando a encaminhar-se nesse sentido, mas foi algo que tem 4 anos. 4 anos? Sim. Para 4 anos cresceste bastante. Felizmente, sim. Felizmente, mas o teu sucesso tem que se dever a alguma coisa. O que é que tu achas que é? O que é que tu achas que tu trazes para a mesa e para as pessoas que te consegue trazer esse fator diferencial? Porque, claramente, em 4 anos isto é um crescimento brutal e parabéns por isso. Portanto, o que é que tu achas que trazes para a mesa? É assim, eu vou ter que ser honesto. Eu já estava a tentar crescer o meu Instagram na altura. Eu entrei no Big Brother, não é? Sim. Isso também ajudou, foi um impulsionador, não é? Porque deu uma visibilidade que eu queria. Quando eu comecei a trabalhar como personal trainer em ginásio, que agora já não faço, não é? Trabalho só online, eu pensei, como é que eu posso tornar o meu trabalho mais visível? Estava a tentar crescer o Instagram, estava a tentar ganhar essa visibilidade, porque sabia que era o caminho que eu queria tomar. Eu queria trabalhar no online, queria aumentar a minha carteira de clientes. E vi no Big Brother quase uma ferramenta para isso, honestamente. E sempre fui honesto mesmo lá dentro, que era um dos meus objetivos. E tentei utilizar essa visibilidade neste caminho, de tentar ajudar as pessoas, porque eu já tinha bastante conhecimento e sabia que o tinha e que poderia ajudar outras pessoas em situações parecidas, que são pessoas que nunca conseguiram ter dietas restritivas, são pessoas que têm vidas difíceis, porque eu também já tive vidas que eram muito difíceis de compactuar com o fitness. E sabia que se eu desse esse tipo de informações e às vezes com pequenas mudanças e pequenas melhorias nos seus hábitos, as pessoas conseguiam realmente ter resultados ou seja, eu nunca tive muito aquele estilo de vida típico de rapaz de ginásio que só pensa em ferro. E que as pessoas olham para mim e pensam logo nisso, não é? Porque, pronto, sou um bocado mais desenvolvido e toda a gente pensa, este gajo só fala de ginásio, só come frango e arroz e... Anda sempre com a marmita atrás. Exato, sempre com a marmita. E eu nunca levei marmitas até. Os meus amigos são muito mais preocupados com isso até do que propriamente eu. Apesar de, pronto, fisicamente até parecia bastante desenvolvido e que parecia esse o meu estilo de vida, mas o meu estilo de vida eu nunca foi esse. Eu sempre arranjava soluções mais práticas para mim. E nunca andei de marmitas,
não me preocupo em comer um bocado fora, desde que controlo mais ou menos a quantidade de calorias e mais ou menos a quantidade de proteína que consumo no dia. Eu tenho as preocupações maiores, mas nunca fui daquelas pessoas super minuciosas e que deixei o fitness dominar a minha vida. Sempre tive uma vida e utilizei o fitness para me sentir melhor ainda nessa pele. E senti que poderia ajudar muitas pessoas nisso e depois comecei a ver que realmente era verdade, porque comecei a fazer acompanhamentos, comecei a dizer, olha, não precisas te preocupar muito com isso, já sei que é difícil na tua vida, mas tenta fazer estas escolhas, ou escolhe isto, ou faz estas pequenas trocas. E realmente as pessoas tinham resultados na mesma e diziam, isto afinal não é assim tão difícil como eu achava antes de começar. E então eu vi que havia aqui um caminho que eu podia realmente explorar. E foi isso que eu comecei também a partilhar nas minhas redes sociais. A parte da dieta flexível, a parte de não é preciso passar horas infinitas no ginásio, não é preciso estar, como se fazia antigamente, querias ter resultado, o pessoal punha uma pessoa no ginásio a fazer um treino de 1h30 a levantar peso e 1 hora de cardio, e as pessoas depois desistiam, passado uma semana, porque elas não vão viver para isto. Sim. E não é preciso tanto. Claro que depende sempre também do teu objetivo, não é? Sim. Claro que se quiseres ser um bodybuilder e se quiseres ser um Mr. Olympia, claro que vais ter que passar muitas horas no ginásio. Mas e a tua vida é isso? É isso, exatamente. Agora, se és uma mãe de família, que tens 2 filhos, que só querias perder uns 15 quilos porque sabes que já estás ali a sentir-te que já não gostas tanto do teu físico, não gostas tanto de ver ao espelho, que já não te sentes tão bem, que já sentes que estás a perder um bocado de qualidade de vida porque até já tens mais dificuldades a brincar até com os teus filhos, Sim. É completamente diferente do que é um rapaz que quer ser bodybuilder. Sim. E eu nem trabalho com bodybuilders porque eu também nunca fui, o pessoal olha para mim e acha que eu quis competir, eu nunca competi na minha vida. Nunca tive sequer esse objetivo. Homem, se tu fazes as poses, as pessoas pensam automaticamente que tu queres competir. Sim. Mas por acaso nem vão ver assim muito poses ou que eu vou estar sempre a mostrar o físico. Já passei por essa fase quando a gente... É natural, a pessoa sente-se orgulhosa daquilo que tem ao início, sim. Aos 20 anos, Exato. principalmente ali. E depois dos 30 começou a diminuir um bocado esse mostrar. Mas pronto, ou seja, o meu caminho não foi em linha reta e sem dúvida que... Vamos já tocar nesse ponto das redes sociais e do fitness, que é o quanto é que tu achas, ou seja, de que forma é que tu achas que as redes sociais contribuem para esta questão do fitness, o impacto que têm, o bom e o mau, porque quanto mais informação temos e quanto mais pessoas nos vêm apresentar informação, mais difícil se torna nós conseguimos distinguir o que é verdade do que é possivelmente mentira. E até há quem faça aqueles vídeos engraçados que mete diferentes pessoas, diferentes especialistas a dizer que comer maçã faz mal, comer ovo faz mal, e a pessoa está sempre a tirar as coisas da boca porque parece que não se pode comer nada, que é aquilo que o Pedro também tinha dito de demonizar os alimentos. Portanto, de que forma é que as redes sociais vieram influenciar, na tua perspectiva, esta componente do fitness, para o bem e para o mal? E além dessa parte de demonizar alimentos e de ver sempre um especialista a dizer a água faz mal, não podes beber muita água, já não podes comer uma maçã, ou a fruta tem muito açúcar, e que tu começas a ficar confuso, então afinal o que é que eu posso comer? E depois vai uns a dizer que são carnívoros e que agora tipo, nem devias comer vegetais e fruta. Onde é que isto já se viu algum dia acharem que uma pera ou com uma maçã é algo não saudável para o nosso corpo? Não é? É surreal até onde é que o extremismo consegue ir nas redes sociais, às vezes, principalmente nesta área, em todas as áreas, mas nesta área também. Mas eu acho que as redes sociais têm os pontos positivos e os pontos negativos, mas além desse, da parte de há sempre alguém a dizer mal de alguma coisa e que vai confundir a informação, há também a componente psicológica e mental de comparações das pessoas também umas em relação às outras. Em termos, ou seja, esses são para mim os dois pontos mais negativos das redes sociais, porque as pessoas estão sempre a pensar que porque é que eu não sou assim, ou a minha vida não é assim tão divertida, ou eu nunca vou ter um físico como aqueles, como é que esta rapariga tipo, mete a comer McDonald's e tem um corpo invejável, e eu nunca vou ser assim, e traz muitas consequências para a saúde mental. E eu vejo isso porque eu trabalho neste momento, felizmente, com milhares de pessoas, e tento ter sempre uma proximidade. Claro que é impossível ser sempre eu a ter uma proximidade gigante, sim. Mas eu estou sempre dentro do meu negócio e estou sempre a ver o que é que está a ser feito. Apesar de ter pessoas a trabalhar para mim, eu gosto de estar sempre a ver. E eu consigo ver realmente que há uma desintegração
emocional e muitas vezes de autoestima das pessoas, e é algo generalizado. Discursos como às vezes de dizerem que estão a procurar isto porque já não se sentem bem a despirem-se à frente do marido. São coisas tristes, coisas que eu principalmente quando eu trabalhava sozinho e chegavam-me a mim, não é? Eu lia tudo isto, às vezes que até ficava sensível com a questão, às vezes vinha-me tipo uma lágrima aos olhos, como é que uma pessoa pode sentir isto, não é? Tipo, de como é que e elas partilharem já isto, ou seja, isto já é algo que as está a mexer muito com elas, porque se elas estão a partilhar isto comigo, que acabaram de falar comigo, que me conhecem há 3 ou 4 dias, que tivemos não é? Não sou propriamente a melhor amiga dela, é porque já estão num desespero elevado, não é porque não estão a dizer aquilo de forma benevolente, como se não fosse nada. Não, aquilo já lhes está a pesar de uma forma gigante na saúde emocional para elas partilharem isso comigo. E muitas vezes, claro, a gente tenta ajudar, mas eu sinto isso nas redes sociais, sinto que estas partilhas também às vezes condicionam um bocado a saúde mental das pessoas. E sim, essa parte de espalhar informação completamente errada, mitos continuarem a sobreviver por causa de certas pessoas porque sabem que aquilo vende. Por acaso em Portugal eu não vejo isso muito, porque Portugal também não é Portugal é um país pequeno, então as coisas não viralizam tanto como no estrangeiro, mas nós acabamos por consumir muito conteúdo estrangeiro, sim. Exato, mas às vezes tu vais obter a informação ou conteúdo que chega até ti de pessoal a falar em inglês, não é? Porque tem sempre viralizam muito mais pelo mundo inteiro e com afirmações completamente ridículas, completamente surreais e a ciência já está mais que comprovada que não funciona assim, que o corpo não funciona assim e que realmente tu podes comer tudo, não é? Não existe nada que tu realmente tenhas que retirar, porque as pessoas quase que mostram que vais morrer se comeres uma fruta porque tem açúcar. Isso não é triste até e completamente irreal. As pessoas que eu acompanho, que eu considero serem especialistas, não por serem doutores, mas porque há uma congruência na sua comunicação e porque tu normalmente sabes quando a pessoa diz uma coisa e tu vais pesquisar os artigos científicos e há uma correlação entre aquilo que ela diz e os artigos. Portanto, é aquele tipo de informação que não é, não precisas de pesquisar. Não, tu vais pesquisar e de facto tu tens os estudos a comprovar. E são pessoas que não têm problemas nenhum em dizer não sei, mas normalmente são pessoas que dizem, de facto, as coisas não são assim tão más. Normalmente é uma questão de moderação, é uma questão da pessoa saber o que é que está a comer, quando é que está a comer, em que quantidades é que está a comer, mas não são pessoas que dizem, por favor, não faças isto ou aquilo, a não ser coisas específicas, como por exemplo, não fumas, não bebas, ou essas coisas todas. Tu estavas aí a falar sobre mitos. Eu gostava de tocar aqui na questão dos carboidratos. Os carboidratos têm sido uma coisa que tem sido demonizada ao longo de vários anos e há pessoas que entram nestas regras restritas relativamente aos carboidratos. Em primeiro lugar, qual é que é a função dos carboidratos? E nesse sentido, porque é que as pessoas não devem, se calhar em alguns casos sim, obviamente não sou especialista nisto, mas porque é que se calhar não é boa ideia as pessoas pararem com os carboidratos por completo? Então assim, isto é um mito que subsiste muito porque realmente algumas pessoas cortam os hidratos e têm resultados. Porquê é que elas têm resultados? Não porque cortaram os carboidratos, ou neste caso os hidratos de carbono, em português. Exato, é isso. Mas sim porque tiveram uma redução calórica e cortaram uma grande componente de alimentos que elas ingeriam em grandes quantidades. Sim. Não foi o corte dos hidratos de carbono, mas sim foi o corte de calorias que esses hidratos de carbono implicaram. Ou seja, só que as pessoas normalmente o que é que elas pegam numa coisa em que elas... ou seja, é mais fácil, se calhar para certas pessoas, serem radicais numa coisa e fazê-lo durante um curto espaço de tempo. Ou seja, vou cortar os hidratos, nunca mais vou comer hidratos. E conseguem fazer isso um mês e realmente têm resultados naquele mês. E o que é que elas pensam? Ok, foi isto que resultou. E o que é que começam a fazer? Não conseguem mantê-lo durante muito tempo, não é? Porque é difícil esse corte e porque é uma restrição elevada e não é saudável sequer. E o que fazem é depois, mentalmente, elas começam a achar que só aquele mês em que tiveram resultados foi aquele o responsável. Ou seja, elas eu nunca vou conseguir ter resultados de outra forma porque quando eu cortei os hidratos um mês eu tive resultados. Só que eu não consigo fazer isso durante muito tempo. Não, se calhar tu precisavas de uma abordagem um bocadinho mais flexível que te soubesse dizer assim, olha, não foi os hidratos que te emagreceram, foi o corte de calorias. Se a gente fizer esse corte de calorias a partir de certos alimentos que não fazem tanto sentido para ti consumir, se calhar tu vais conseguir manter isto ao longo do tempo e não vais precisar só de fazer isto de fazer um mês e durante 8 meses andas a comer o triplo porque sabes que a tua vida é completamente infeliz sem comer hidratos de carbono. Que é,
Porquê? Porque eles são responsáveis por nos dar energia. Os hidratos de carbono, eles são um macronutriente, apesar de ser considerado o nutriente não essencial, ou seja, o macronutriente não essencial, nós temos as gorduras, proteínas e hidratos de carbono. As gorduras e as proteínas são considerados macronutrientes essenciais porque eles são obrigatoriamente, têm de ser consumidos por nós para gerar algumas questões fisiológicas. No caso das proteínas, a construção de tecidos, de músculos, ou seja, nós vamos precisar desses aminoácidos de forma essencial, sem proteína, eventualmente a gente morre, começa a definhar porque não conseguimos construir os tecidos do corpo humano. E as gorduras são necessárias muitas vezes para regular e para serem produzidas hormonas a partir delas, e nós vamos sempre ter uma necessidade de alguma gordura dietética, ou seja, consumida através da alimentação, para também conseguirmos subsistir, porque as células, ou seja, a produção de células necessita de alguns triglicerídeos presentes no nosso organismo. Os hidratos de carbono não têm esta componente essencial. Porquê? Porque tanto a gordura como a proteína também gera energia. Certo. Ou seja, eles têm esta componente individualizada que cada um faz isto, tem estas responsabilidades orgânicas, mas também nos dão energia. Ou seja, nós conseguimos obter a energia também através deles. E os hidratos de carbono, neste caso, são principalmente o macronutriente que dá energia. Mas como a gente consegue obter a energia dos outros, eles não são essenciais. Sim. Nós conseguimos sobreviver sem hidratos de carbono. É uma vida que não vale a pena. Pois. É uma vida que não vale a pena. Mas nós conseguimos em termos fisiológicos. E por isso é que as pessoas depois conseguem fazê-lo. E por isso é que as pessoas conseguem fazê-lo. E por isso é que alguns profissionais que são picaretas, como se diz no Brasil, vivem disso porque sabem que ninguém vai morrer se tu deixares de comer proteína, morres. Se tu deixares de comer gordura, eventualmente também podes começar a definhar e ficar doente, mas sabem que os hidratos de carbono... Só vais ser infeliz. Vais ser infeliz, e não só. Porquê? Porque os hidratos de carbono não vais ser feliz e não vais ter uma longevidade tão boa, apesar de que as pessoas gostam de vender a dieta low carb como um impulsionador da longevidade. A verdade é que não é verdade. Porquê? Porque dentro dos hidratos de carbono, temos uma classe de alimentos muito geral e que dá muitos nutrientes, micronutrientes e minerais ao corpo humano. Há certas vitaminas que mais facilmente vamos adquirir através de fontes de hidratos de carbono. Sim, porque se calhar a pessoa vitamina pensa, C, por exemplo. É hidrato de carbono. Não é só isso. Não é só, tem mais. Tens magnésio, sim. tens minerais, ou seja, fruta, principalmente, hidratos de carbono, que têm uma maior quantidade de micronutrientes. Se calhar, tu até consegues ter a maior parte das vitaminas e minerais a partir de fontes de gordura e proteína. No entanto, nunca vais ter um rol completo. Vais sempre ficar aquém. Algumas vitaminas e minerais não vão ser consumidas de uma forma suficiente, ou seja, a tua saúde vai ser prejudicada. E fibra. Tu quase não consegues ir buscar quantidades de fibra suficientes se tiveres uma dieta low carb. Depois as pessoas pensam, porquê que eu não consigo ir à casa de banho? Exatamente. E está mesmo... há um estudo nos Estados Unidos que demonstra que está completamente correlacionado o consumo de fibra diário com a longevidade da pessoa. Sim. Ou seja, a maior parte dos americanos, porque o estudo foi feito na América, sim, não consumia suficientemente, não tinham um consumo de fibra suficiente para maximizar a sua saúde e consumiam 10 gramas, ou às vezes menos, de fibra por dia numa dieta que normalmente, em média, para eles é de 3.000 calorias. E por isso também tem uma população em excesso de peso e obesidade. Pois. Isto não é um bocadinho aquilo que acontece também com o fenómeno do detox. Eu vejo porque é o seguinte. Eu vi um médico uma vez a falar sobre isto. Uma médica, aliás, ela explicar. Não há nenhum alimento que vocês vão ingerir no vosso corpo que de repente tem uma função diferente de todos os outros e que diga, eu vou limpar isto aqui. Certo? Portanto, quando a gente consome, e à exceção, ela deu o exemplo, à exceção do álcool que tem que se partir em 3, qualquer coisinha, que agora já não lembro o nome, pronto, estamos intoxicados para o nosso organismo lidar com aquilo, se entra no teu estômago um brócolis, um espinafre ou uma carne, vai ser digerido e pronto, vai ser processado dessa forma. Mas há o jogo da mentalidade. Que é, a pessoa diz, eu agora só vou beber chá detox para emagrecer. Por conta disso, ela mentalmente faz um acordo com ela própria que, ao consumir tantos líquidos, tanto chá detox, ela depois também não tem apetite para outras coisas e, por consequência disso, acaba por perder peso,
mas não porque o detox tem um espinafre e um brócolis Exato, lá dentro. Sim, nada a ver, completamente. Até já se Mas demonstrou. é uma indústria gigantesca, esta Gigante, indústria do detox. Bilhões de dólares, Tecnicamente, a provavelmente. pessoa deixa de comer, se calhar, coisas Exato. que lhe fazem mal. Desintoxicar, ela não desintoxica, porque Pois. felizmente o nosso corpo humano é um... É ótimo a regular isso. Exatamente, é uma maquinaria incrível e que tudo foi pensado, não é? Porque nós não vamos deixar toxinas no nosso corpo e isso já é ou seja, isso é responsabilidade do nosso fígado, dos nossos rins. Nós temos órgãos que nos desintoxicam. Exatamente. Basicamente, nós só os temos que hidratar. Bebe água, que será a componente mais importante, e eventualmente algumas toxinas normais que podemos não é obter, mas que às vezes consumimos até através da alimentação, o álcool sendo a pior, e por isso é que... Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o álcool? Pronto, o álcool tem uma componente mesmo tóxica para o organismo e apesar de poder ser consumido, obviamente, com moderação, que eu também bebo e gosto de beber e às vezes gosto de estar alegre e é completamente normal, tu consegues ingerir álcool e continuar a ter uma vida saudável, mas o álcool, nós temos que ser honestos, é uma toxina. E ele também tem calorias, ele também é considerado um macronutriente, porque nós temos 4 calorias para os hidratos, isto é interessante, 4 calorias para os hidratos de carbono, então a gente sabe que uma grama de hidrato de carbono tem 4 calorias, ou seja, em termos de percentual de energia. Okay. Uma grama de proteína também tem 4 calorias, uma grama de gordura, que é mais densamente calórico, tem 9 calorias, e uma grama de etanol, álcool. Tem 7 calorias. Ou seja, tem um modelo energético diferente dos outros. Sim. E que, neste caso, sempre que tu ingeres álcool, estas calorias, esta energia do álcool, normalmente do etanol, é utilizado de forma preferencial às outras. Por isso é que às vezes podem gerar acúmulo de gordura, porque mesmo que tu tenhas um grande consumo de hidratos, o etanol vai ser usado primeiro como energia. O teu corpo quer expulsar aquilo, então as calorias do álcool vão ser... as primeiras a serem Exato, usadas. e são as primeiras a ser utilizadas. E por isso, claro, se estiveres em excedente calórico, isto vai fazer com que as outras calorias, ou seja, a quantidade calórica das outras calorias possa ser armazenada como gordura, no caso. Ok, interessante. Ou seja, não é que seja diretamente o álcool que te está a fazer engordar, é por conta do álcool estar a ser o primeiro a ser utilizado e nem sequer chega a ser todo utilizado, as outras permanecem lá. Exatamente, tu continuas a ter porque isto é uma... Ou seja, o nosso corpo não funciona de uma forma, de um circuito fechado, ou seja, todos o equilíbrio às vezes que a gente tem entre a fonte de energia que está a ser utilizada pela gordura ou pelos hidratos de carbono ou como contração muscular, elas não trabalham tipo de uma forma linear, trabalham de uma forma, tipo, uma balança a outra, uma cria um equilíbrio e a outra não está a funcionar agora, mas, ou seja, eles são sempre feitos de uma multitude de maneiras. E esses processos fisiológicos é que às vezes fazem com que não ajudam ao nosso processo, não é? Sim, essa era a pergunta que eu tinha para ti, que é de que forma é que o álcool, para quem treina principalmente, de que forma é que o álcool afeta os nossos ganhos, o nosso... Hipertrofia muscular? Sim, hipertrofia era o nosso desempenho. Sim. Que impacto é que isso tem? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu sempre senti é, por exemplo, estou a treinar, estou a desenvolver algum músculo, se houvesse alguma noite em que eu bebesse assim um pouco mais, eu não ia a seguir acordava assim, parece que estou seco, parece que emagreci, depois descobri que então o álcool retira a água das células, uma coisa assim do género. E depois sinto-me sempre mais cansado nos treinos se tiver consumido álcool. De que forma é que o álcool tem um impacto direto no nosso organismo, nesse sentido de treino e a nível mesmo depois de desempenho? Muitas maneiras diferentes. O álcool, ou seja, ele não vai afetar da mesma maneira exatamente a mesma coisa. Ou seja, o álcool desidrata-te e dessa parte de desidratar é que tu até podes sentir um bocadinho mais pequeno em si, porque ele vai retirar essa água que falaste das células, porque basicamente acaba por desidratar as tuas células e a quantidade de água que tens no corpo diminui. Eventualmente volta ainda pior quando, tipo, nos dias seguintes, o que é normal, tu depois sentes-te até menos retida, às vezes pessoas que sofrem de retenção até podem sentir menos retidas tipo, imediatamente a seguir ao álcool. No entanto, pela quantidade de calorias também que ele obteve, que ele tem e pelas toxinas que foram produzidas no fígado, muitas vezes até nos dias a seguir depois sentes-te muito mais retido. Sim. Ou seja, ele vai funcionar de uma forma diferente até de maneiras diferentes. Nesta parte do desidratar, depois ele
vai diminuir a tua capacidade de descanso e por isso também afeta muito a tua performance. Não quer dizer que ele acabe com o teu músculo ou que destrui o músculo. A verdade é que quando tu bebes álcool, principalmente num contexto de festa, provavelmente vais dormir menos, vais ter um sono muito menos regenerador, porque o álcool também não permite que haja aquele sono REM, aquela parte do sono mais importante para tu regenerares e para acordares com energia. Ainda vai ter outra componente da parte, obviamente, de estar a ser tratado no fígado como uma toxina, e isto também em si é prejudicial. Ou seja, ele vai-te afetar em muitas maneiras na tua vida. Tu sentes isso não só no ginásio, sentes isso no teu trabalho. Sim. Se tu tiveres uma noite de copos, no dia a seguir não vais ser tão produtivo no teu trabalho. Ou seja, não é tanto só a componente direta de afetar a tua massa muscular ou os teus níveis de glicogênio muscular, mas sim pela componente de afetar objetivamente o teu descanso, a tua rotina. É muito difícil tu chegares a casa um bocado com os copos e vais-me dizer que não vais comer a coisa que se calhar está mais gordurosa que tens em casa, não é? Tu abres o frigorífico, estás ali com os copos. O McDonald's aberto até às 4 da manhã. Exatamente. E eles usam isso, não é? Porque nós temos o que é que acontece? O álcool também diminui a nossa capacidade de atenção, mas também de resfriamento. Nós não somos tão calculistas, ou seja, nós não conseguimos, se calhar, dizer que não a certas coisas quando estamos com álcool. Sim. E tanto como é que a gente sabe que em tudo na nossa vida, também não dizemos que não a comida que nos apetece. E, ou seja, isto faz com que tu, muitas vezes, utilizando o álcool, provavelmente depois, no dia em que estás com os copos e mesmo no dia seguinte, tens muito mais incapacidade de seguir o plano porque estás com essa incapacidade de resfriamento, ou seja, ele diminui o teu córtex frontal e tu não consegues tomar decisões tão a partir daquilo que tu realmente queres, mas sim daquilo que ficas mais livre para o fazer. Não estou a conseguir arranjar a palavra, mas... Mas eu percebo perfeitamente. Vamos falar aqui sobre treino, porque queria falar aqui especialmente sobre as senhoras, que eu ouço muito, que é... Há muitas mulheres que não querem praticar hipertrofia, ou que se focam única e exclusivamente nas partes inferiores, digamos assim, a nível de treino, porque dizem que não querem ficar musculadas. Eu vi alguém a falar sobre isto aqui e eu gostei muito, que foi mulher treina, quando ficares com o pump, olhas para o espelho e dizes, gosto disto ou não, mas no sentido... Tu não vais chegar com aquele pump, isso é, todos nós quando treinamos hipertrofia gostamos, não é? Claro. Nós queremos ficar sempre como ficamos com o nosso pump. Mas há esta ideia de que se eu começar a treinar musculação hoje, amanhã eu sou a pessoa mais musculada da Terra e não vou gostar disto. Portanto, como gerir este pensamento? Porque há vantagens em fazer hipertrofia, seja homem, seja mulher. Aliás, eu para treinar pernas, para determinados exercícios, eu preciso dos meus ombros desenvolvidos para conseguir também suportar pesos. Portanto, como desmistificar isto aqui um bocadinho, relativamente a esta parte? A parte mais importante era logo dizer, não vais ficar grande. Pois. Não vais ficar musculosa, não vais ficar grande, porque isso, até para pessoas que querem o fazer ou que querem ficar, é muito difícil e vai demorar anos e anos e ninguém acorda do nada, vai-se deitar um dia magrito e acorda no outro dia musculoso, todo bombado. Isso não acontece. Nem com a utilização de esteroides anabolizantes isso acontece. Principalmente nas mulheres, que ainda têm um potencial de hipertrofia muito menor que os homens. Portanto, há uma diferença nesse aspecto? Gigantíssima, principalmente pela produção de testosterona, não é? Que é a hormona mais anabolizante que produzimos, e o homem tem uma quantidade de testosterona muito mais elevada que a mulher, e por isso também existe um maior potencial de hipertrofia e de ganho de massa muscular, principalmente nos membros superiores, que as mulheres não têm, e que mesmo que o façam tudo direitinho, e que comam bem, e que estejam em excedente calórico, e comam proteína suficiente, e descansem bem, e treinem todos os dias, mesmo assim os ganhos vão ser muito modestos em relação a um homem, mesmo que um homem não faça isso tudo direitinho. Sim. Ou seja, por causa desse ambiente hormonal que não é tão propício ao desenvolvimento muscular. Ou seja, uma mulher, mesmo fazendo tudo direitinho, não vai ficar grande, não vai ficar com um corpo masculino. E quando nós vemos essas mulheres a ficarem com corpos masculinos, é porque provavelmente elas estão a fazer o uso
de hormonas masculinas. Sim. E muitas vezes na internet elas podem até ter a ceder a mulheres que estão a virilizar, em termos de, ou seja, a ficarem mais masculinizadas, mas normalmente é por causa do uso e abuso de esteroides anabolizantes e não propriamente porque começaram a treinar hipertrofia. Ou seja, nós ficarmos musculosos só dessa maneira, de um dia para o outro, não acontece. E as mulheres têm que perder um bocado esse medo, e que eu sei que existe, ainda tem muito essa parte do treinar, e não quero treinar com pesos, o meu treino não pode ser muito parecido com um de homem, porque vou ficar muito musculoso. Isso não acontece, vai permitir até ficar com um corpo muito mais harmonioso. A mulher também não precisa de uma quantidade muscular muito elevada para fazer uma diferença gigante no seu corpo, e por isso é que eu até consigo ter transformações muito mais rápidas em mulheres do que nos homens. Porque os homens, para ganhar aquela quantidade de massa muscular que fica um corpo mais estético, demora mais tempo. Porque construir massa muscular demora tempo. Às vezes as mulheres com um bocadinho mais de massa muscular ali no sítio certo, num glúteo, numa coxa, e de uma diminuição ligeira ali na quantidade de gordura, o corpo fica completamente diferente. E parece que já treina ginásio há anos e às vezes nem é. É só um bocadinho de massa magra, porque o treino de hipertrofia fez gerar essa massa magra, e uma melhoria na dieta que fez com que uma diminuição da retenção e de alguma gordura, e o corpo fica completamente, astronomicamente diferente. E as mulheres têm que perceber isso, porque se elas não fizerem isso, ou seja, se elas não treinarem hipertrofia e começarem processos de emagrecimento, processos de déficit calórico, o problema não é que tu vais ficar com a mesma massa muscular, tu vais perder massa muscular. Sim. O treino, neste momento, se tu começas a fazer uma dieta de emagrecimento e se não tens nenhum treino de hipertrofia, ou um treino mais virado para o ganho de massa magra, não é o problema de ficares grande, é o problema de que vais perder a massa muscular que tens, e o teu corpo provavelmente vai ficar semelhante ao que era, mesmo que tu percas 10 kg, se tu perdeste muita massa muscular, o corpo vai continuar flácido, o corpo vai continuar semelhante ao que era, só que numa versão mais pequena. Mais pequena, porque não há musculatura, sim. Porque não há musculatura, se não houver musculatura a sustentar, fica completamente diferente, o corpo fica na mesma, meio caído, não é caído, mas é tipo, fica na mesma meio igual ao que estava antes, ou seja, porque como a quantidade de músculo diminuiu também, a verdade é que a quantidade de gordura que a gente vê, se calhar é mais ou menos a mesma, porque também houve uma diminuição de massa muscular. Porque é proporcional, ou seja, vai-se perdendo. Vai-se perdendo, exatamente, perdes gordura, perdes massa muscular, o corpo fica igual numa versão mais leve. Sim. Se treinares e perdes um bocado de gordura, aí vês as diferenças mesmo. Okay. E daí o treino de hipertrofia ser tão importante para as mulheres. Algo que eu gosto de utilizar, e porque as mulheres... Espera aí. Peço desculpa, temos aqui um aspirador ao lado. É. Obrigado, amor. Obrigado. Estavas a dizer, Rui, desculpa. Sim, é isso. Muitas vezes eu uso... o problema também, às vezes, no treino de hipertrofia das mulheres é que elas não têm grande confiança na sua capacidade física. E eu, quando trabalhei principalmente em ginásio presencial, senti isso, porque as mulheres têm alguma dificuldade em acreditar que têm capacidade para gerar força. Sim. E tu metes, às vezes, no presencial acontecia muito, eu metia 5 kg e elas faziam 10 repetições, ou 15 repetições. E eu dizia, vou meter mais 5 kg. Ela, não, que isto já está mesmo difícil. E ela, sem ver, distraiu-se, só foi à casa de banho e eu, pimba, até metia mais 10 kg ou até 15 kg. Ela chegava, não se lembrava disso, começava a fazer, e eu deixava a fazer, pronto, fez exatamente as mesmas repetições com 10 kg a mais. E eu, olha, fizeste com 15 kg. Fogo, por isso é que eu acho que estava mais pesado. Mas já há aquela crença limitadora de que... Limitadora, sim, exatamente. Sim. De pegar peso é difícil. E muitas vezes não, têm capacidade para isso. Só falta a parte mental de se dizerem, não, eu vou conseguir fazer isto. E muitas vezes depois até são extremamente fortes e que ajuda muito mais também aos resultados. Por falar em pesos, vamos falar sobre aquilo que é o pesadelo de muitos. Vamos falar aqui sobre pernas. Pronto. Porque, naturalmente, eu percebo que a parte de cima seja mais facilmente... consiga-se desenvolver mais facilmente em comparação à parte de baixo. Estamos a falar do maior grupo muscular e isso pode obrigar a uma taxa de esforço maior. Para pessoas, por exemplo, no meu caso, eu entendo que tenho uma facilidade enorme em desenvolver, por exemplo, as minhas costas. Isso acaba depois por me dar aquele ar que eu
não gosto de todo, então já estou numa fase que eu treino costas uma vez por semana e já tento nem sequer fazer nada de aberturas que me tornem as costas maiores. Mas, por exemplo, para treino de pernas, há aqui esta divisão entre mais peso, menos repetições, ou se a perna consegue obter melhores resultados com menos peso, mas mais repetições. No mundo das pernas, existe algum consenso, alguma coisa que seja recomendada mais para um melhor desenvolvimento? É assim, a componente genética, Pronto, que é algo já que a sabia. gente, Tinha que haver infelizmente... maldita genética, pá. Às vezes temos que... A verdade é que, principalmente nos homens e desenvolvimento muscular, existem estudos que mostram que existem genéticas super responsivas, ou seja, que são ali 10% da população, 5-10%, Sim. em que o treino cria e gera resultados extremos. 10, 15%? Pode ser que ainda estejas lá dentro dessa. Eu as percentagens não tenho a certeza. Eu as percentagens não tenho pronto. Mas é uma percentagem pequena. É o topo, vamos dizer, o topo 10. Sim. Depois temos os mediamente responsivos, que é o topo 80, que é onde a maior parte da população se enquadra. Ou seja, o corpo responde mediamente ao treino de hipertrofia, ou seja, vai gerar uma quantidade de massa muscular normal. Uhum. E depois tens ali os não-responsors, que o estudo foi feito em inglês, que era os não-responsivos, em que realmente têm uma dificuldade, os hard gainers, têm uma dificuldade gigante de gerar resultados em termos de construção de massa muscular. Conseguem melhorar, mas realmente vai demorar mais tempo. Ok, sim. É normal. E tu, dentro deste response do teu corpo, ou seja, da capacidade responsiva do teu corpo, a verdade é que tu também vais ter grupos musculares que respondem de maneira diferente. E se tu fizeres um volume de treino X, imagina 10 séries semanais para costas, para peito, para ombro, para bíceps, para tríceps e para pernas, todos eles vão se desenvolver, todos eles vão ter resultados, mas eles provavelmente vão ter resultados ligeiramente diferentes um em relação ao outro. Ou seja, a verdade é que normalmente a ciência diz que mais volume de treino gera mais resultados. Claro, até um limite superior, não vais estar a fazer 200 séries de agachamentos. Mas normalmente, ou seja, o que tu deves fazer é analisar também o teu corpo, perceber qual é que é os teus pontos fracos, tentar, como fizeste bem, o teu ponto forte era as costas, começaste a diminuir relativamente o seu volume de treino, ou seja, não tanto só treinares uma vez por semana, mas tanto o número de séries... É mais manutenção. Exato, de trabalho que tu fazes para esse músculo e começar a dar o tempo que tens e o teu descanso e a tua capacidade de recuperação muscular para os músculos que tu precisas treinar mais. Neste caso, as pernas, que estavas a dizer que tinhas mais dificuldade. É normal e é importante fazer este tipo de management do teu plano de treino. Faz sentido. Em termos de tinhas dito era menos repetições e mais peso ou mais repetições e menos peso, certo? Ou até confundi aqui. Mas não, é isso. Mais repetições com menos peso ou então mais peso, menos repetições? Em quase todos os músculos é interessante tu trabalhares num rep range, ou seja, num quadro de repetições diferente, ou seja, tu ires alterando isto. Vou-te explicar até num treino de pernas normal. Tu tens uma leg extension, ou seja, estou a dizer os nomes em inglês, infelizmente eu leio muito em inglês. Tento depois pôr a imagem. Inteligência artificial e metes a minha boca a falar em português. Pronto, temos a extensora de perna, temos a leg press, normalmente usa-se a prensa, temos o agachamento e temos uma mesa flexora. Sim. Tu, se calhar, começares a utilizar um peso muito elevado na extensora de perna e repetições baixas, não faz sentido. Porque estamos a utilizar estamos a utilizar um exercício que é isolado para o quadríceps e se calhar faz muito mais sentido tu utilizares até um número de repetições maior com menos peso e porque está a ser um músculo isolado, porque estás a trabalhar de forma isolada, consegues até produzir mais volume de treino assim, do que num agachamento, que é um exercício que tem um custo energético muito elevado, porque é um músculo, como é um exercício multiarticular, é muito difícil tu fazeres 20 repetições de agachamento com peso suficiente. Sim. Porque ele é taxativo para a tua capacidade de energia total. E se o fizeres, provavelmente vais terminar ali o teu treino porque vais desgastar-te completamente. Então, mesmo dentro do teu treino e dentro dos exercícios que tu tens, faz sentido, às vezes, tu utilizares
se calhar menos peso e mais repetições em certos exercícios, principalmente mais nos isolados. Sim. E nos que são de multiarticulares, se calhar às vezes trabalhares ali num quadro de repetições mais até de força ou mais de hipertrofia na parte mais baixa desse número de repetições, ali 8, 10, e não ires para as 20 repetições. Apesar que podes fazê-lo às vezes. Sim. Mas tentar, se calhar, construir o teu treino desta forma, também a teres o maior número de volume que consegues e recuperar desse volume, que é muito importante, porque se tu recuperando esse volume é que vais conseguir depois, no próximo treino, dar outra vez um estímulo bom. Por isso, em termos de repetições, eu gosto de sempre trabalhar e diversificar um bocado. E nunca trabalhar só em 6 a 8, ou só 8 a 10, ou só 12 a 15. Gosto de diversificar. Tu tocaste aí no ponto da recuperação. Portanto, eu entendo perfeitamente que diferentes grupos musculares obrigam a diferentes tipos de recuperação. Uns que lá recuperam mais rápido, outros que lá recuperam mais devagar. E entendo, obviamente, que os horários das pessoas nem sempre permitam ter, se calhar, o treino que elas gostariam de ter a nível de... Há pessoas que, por exemplo... Para mim, o ideal que eu tenho visto é treino 3 dias, descanso 1, 3, descanso 1. Só que isso às vezes depois começa a bater nos fins de semana e depois... Para alguém que quer tanto perder peso como quer praticar hipertrofia e que tenha assim uma vida mais comum, digamos assim, ou seja, trabalha 5 dias por semana e tem 2 folgas por semana, o que é que tu recomendarias? É mais benéfico treinar todos os dias, descansar 2? É mais benéfico fazer intervalo, intercalar com cardio? Enfim, o que é que costuma ser mais benéfico? É assim, é uma questão sempre individual, não é? Porque há pessoas que têm vidas muito atarefadas. Sim. E o treino faz parte do seu tempo para desanuviar e necessitam do treino até para quase sobreviver, a sua sanidade mental se manter. E há pessoas que vão por isso, não porque é mais benéfico, mas porque necessitam, se calhar, treinar 6 vezes na semana. Apesar de que não é algo que eu até acho que seja o mais benéfico, treinar 6 vezes na semana. Mas há pessoas Sim. que vão dizer, não, eu preciso mesmo de treinar todos os dias para me sentir bem. O meu dia necessita disso. Há outras pessoas que, ou seja, essa componente individual vai estar sempre assente para percebermos, se calhar, o que é que faz sentido numa pessoa e noutra. Em média, eu digo, 3, 4 dias semanais está extremamente bem. Se tu conseguires fazer 3 treinos ou 4 treinos em que usas pesos, né, treinos Sim. de hipertrofia, e depois colmatar com alguns cardios na tua semana, mais 4 ou 5 cardios, porque uma caminhada às vezes consegues fazer, mesmo que não tenhas tempo de ir ao ginásio, às vezes consegues ir a passear o cão de um bocadinho mais rápido e tal, ou seja, consegues meter mais atividade física, é mais do que suficiente. Ou seja, muitas vezes eu tenho pessoas que têm vidas muito ativas, principalmente clientes, não é? Porque eu trabalho com eles, então sei as dificuldades mais Sim. do que só pensar agora de forma aleatória numa situação, que têm vidas muito agitadas, que têm vidas familiares que não lhes dão muito tempo para treinar. 2 treinos de hipertrofia, ou seja, em que eles conseguem dizer, olha, vou tirar aqui 45 minutos para fazer um treino de pesos, 2 vezes na semana, se calhar até fazem um corpo inteiro, um full body, ou fazem um upper lower, ou seja, que é corpo músculos do tronco, músculos dos inferiores. E depois, olha, quando eu consigo meter uma caminhada, meto, ou porque vou passear com meus filhos e assim, e faço 3 ou 4 caminhadas na semana. Mais do que suficiente para tu teres uns resultados de saúde. Sim. Saúde, perda de peso, melhoria da tua composição corporal, ok. Vais ser um Mr. Olympia a fazer isso? Não. Claro que não. Sim. Mas cada um tem a sua vida, cada um tem as suas responsabilidades, e o que eu tento sempre passar é que vamos fazer disto algo que se adapte à tua vida e que torne a tua vida melhor, e não fazeres disto somente a tua vida, porque eventualmente vais deixar de o fazer de todo. Porque a verdade é que tu não vais diminuir as tuas responsabilidades por causa disto. Por causa do treino. Tu falaste agora em treinos de... Pronto, eu sei que foi só um exemplo, mas tirar ali 45 minutos para treinar. Por vezes há esta ideia de quanto mais eu treinar, mais resultados eu tenho. Até que ponto é que, a partir de uma determinada altura de treino, de excesso de treino, nós estamos a ter exatamente os efeitos opostos desejados, principalmente no campo da hipertrofia? Exato. Não há nenhum estudo que ainda que isto é um assunto interessante. Qual é que é o volume máximo, o teto máximo? Não existe nenhum estudo que te diga assim 30 séries, ou seja, 30 séries para costas é o volume máximo. Não existe nenhum estudo. Mostrou-se que existe realmente uma correlação entre volume de treino e hipertrofia. Não se demonstrou que haja um teto máximo. Sim. No entanto,
vai haver uma componente individual de tu vais ter uma capacidade de recuperação diferente da minha, se calhar no treino de pernas ou no treino de costas, e a ti vai-te doer as costas durante mais tempo do caminho. Ou seja, eu se calhar até aguento mais volume de treino e posso... Ou seja, desde que tu tenhas uma boa recuperação muscular, tu no próximo treino estejas igual ou melhor e tenhas uma capacidade de progressão e sobrecarga progressiva nos próximos treinos, tu estás dentro do teu limiar de volume de treino suficiente. Okay. Quando tu começas a sentir-te... Isto também é maleável, eu já te vou explicar porquê. Quando tu começas a sentir uma recuperação diminuída, muitas dores musculares, claro, numa fase inicial é normal ter dores musculares, claro. Numa fase mais avançada não é assim tão normal ter muitas dores musculares. Mas tu começas a prejudicar os teus treinos posteriores por causa do treino que tu fizeste, tu estás com um volume de treino exagerado. Aí já não faz sentido tu continuares a aumentar o volume de treino para teres resultados. Se calhar até vai fazer mais sentido diminuir. Sim. E às vezes há pessoas que dizem eu comecei a treinar menos e a ter mais resultados. Porque realmente chegaste ao teu limiar de... Se calhar não estavas a descansar o suficiente para o volume de treino que estavas a ter e isso começou até a prejudicar... Agora, eu não te posso dizer se é 2 horas de treino ou se são 30 séries semanais, porque até para grupos musculares diferentes vai ser diferente dentro do teu corpo. E se calhar tu... E eu sinto isso, por ombro, ou seja, por treino de ombro, não consigo fazer muito mais de 9 séries dentro daquele treino. Isto está a 30 minutos. Sim. E eu, se fizer mais do que isso, os meus ombros ficam estafados. Eu, no dia seguinte, não consigo nem sequer treinar peito. Exatamente. Costas já vai ser difícil, ou faço uma perna e máximo. Ou seja, eu passar por unidade de treino, passar esse tipo de número de séries, não faz sentido para mim. Vai prejudicar tudo o resto. Até eu prefiro fazer, se calhar, até 2 vezes na semana e sentir que recuperei bem, e juntar a outro músculo, a outro grupo muscular, do que o fazer, do que castigá-lo ali no mesmo treino e de não me recuperar bem. Sim. Outra coisa, a dieta. Se tu estás numa fase em que estás em uma fase de corte, que estás a tentar diminuir o teu percentual de gordura, o limiar do volume de treino que tu consegues ter provavelmente vai ser menor. Sim. Ou seja, porquê? Porque tu tens menos energia circulante, tens menos nutrientes circulantes, é normal que tu vais não conseguir recuperar tão bem de um limite de séries muito elevado. Sim. Então é normal tu também, dentro daquilo que estás a conseguir descansar, ou estás a ter um ritmo de trabalho muito elevado e não estás a conseguir dormir bem. Às vezes vai haver treinos em que tu fazias 20 séries, mas se calhar tu vais ter que diminuir-as para 15, porque as 20 séries vão ser exageradas, porque tu dormiste 3 horas a noite anterior. Sim. Ou seja, tu também conheceres o teu corpo e teres essa sensibilidade em relação realmente à tua vida, além do ginásio e do descanso que estás a ter e da dieta que estás a ter e da quantidade de nutrientes que estás a ter, às vezes o limiar de volume de treino tem que ser menor. Olha... lembras-te, há bocado estávamos a falar sobre a questão da desinformação. Repara que ainda há uns 3 dias atrás apareceu um vídeo patrocinado de um rapaz a dizer: muita gente diz que déficit calórico é consumir menos calorias do que aquelas que se gasta. E eu digo que déficit calórico é gastar mais calorias do que aquelas que se consome. Ou seja, na perspectiva deste rapaz, ele está-se a rir. Na cabeça dele, pelos vistos, não faria sentido diminuir o volume de treino. Para ele era... Aumentar. Eventualmente vais gastar as calorias todas que comeste. Exatamente. Olha... É bonito dizer isso. Pronto. É muito bonito, mas... É bonito, pois. Destaca-se. Outra pergunta sobre alongamentos. Pronto. Eu tenho visto que normalmente o consenso é, se nós queremos praticar, por exemplo, algum tipo de desporto, como por exemplo pilates ou yoga, que obrigam a alongamentos, nós devemos fazer isso em dias diferentes dos nossos treinos de hipertrofia. Depois encontro pessoas que dizem que nem vale a pena aquecer, nós podemos aquecer diretamente, isto já a partir de um determinado nível, mas podemos aquecer já com o exercício que vamos executar, com uma carga menor, do género dizer ao nosso corpo, isto é aquilo que vamos fazer. Eu tenho percebido que, por exemplo, para mim, é sempre mais benéfico eu fazer ali entre 5 a 7 minutos de aquecimento com elásticos para mobilidade e depois ir para os meus exercícios do que se eu for diretamente para. Mas há muita gente a alongar depois do treino. Alongamentos devem ser feitos antes do treino, depois do treino ou em dias completamente diferentes. Na tua perspectiva. Vamos ter que separar alongamentos... De aquecimento. De aquecimento. Sim. E vamos ter que separar alongamento de flexibilidade. Ok. E vamos considerar flexibilidade, que muitas vezes até o que também trabalhamos na yoga, porque estamos a utilizar graus de movimento das nossas articulações extra que não conseguimos e que estamos a fazê-lo por tempo suficiente para aquelas
fibras musculares alongarem, neste caso de experienciarem mesmo tensão mecânica ao ponto de não ser aquilo que elas estão normalmente habituadas a fazer. Enquanto alongamentos pode ser algo que tu vais utilizar de menor tempo só para aliviar um bocado ali dos danos musculares que o treino provocou. Ou seja, na yoga, muitas vezes, como tu fazes as posições por mais de 20, 30 segundos, é considerado flexibilidade porque estás em posições além daquelas normais, ou seja, que as tuas articulações estão habituadas a trabalhar. Alongamento normalmente não é isto. Alongamento... Fazes 5 segundos, está feito. Exato. Tu não estás aqui a experienciar uma flexibilidade. Estás aqui, ok, estás a colocar o teu músculo e a tua articulação mais ou menos num grau de mobilidade que não o fazes todos os dias, sim, mas não estás ali a forçar até durante 30 segundos à espera que ele, para a próxima vez que o faças, ele seja mais flexível. Sim. Às vezes na yoga tu fazes isso. E esta flexibilidade realmente não deve ser feita nos dias de hipertrofia muscular, porque ela cria alguma laxidão muscular, ou seja, tu como estás a forçar as tuas fibras musculares e articulações em posições e graus que elas não estão habituadas, elas criam esta laxicidade, é tipo esta flacidez, porque elas eventualmente vão se ter que regenerar ligeiramente mais compridas. Sim. Para proporcionar esses graus de amplitude. Flexibilidade não deve ser feita, isto já foi demonstrado cientificamente que realmente prejudicava tanto a tua capacidade do músculo de gerar força, como a tua possibilidade aumentava o risco de lesão. Por causa desta laxidez muscular. Basicamente era como se nós agarrássemos numa pastilha e esticássemos e ela no meio fica super fininha e frágil e nós agora ainda estamos a pôr carga em cima. Exatamente, okay. Olha, exato, uma boa comparação. No caso dos alongamentos, não é tanto assim, porque normalmente os alongamentos a gente não vai forçar tanto os graus de movimentação ou graus de amplitude exageradamente, nem por esse tempo de segundos, porque Sim. normalmente isto é considerado mais ou menos 20, 30 segundos, que é para ser considerado um alongamento forçado, Sim. vamos falar assim. No caso dos alongamentos, antes do treino ou depois do treino, é interessante, principalmente para articulações que tu tens algumas limitações, como aos ombros e como às pernas, no caso da articulação glenoofemoral, agora esqueci-me do nome, glenoofemoral, okay. Femoral, estou a dizer de uma maneira errada, mas pronto, era isto. Que é porque te vai-me odiar. A verdade é que nestas articulações, se calhar até algumas vezes faz sentido fazeres um ligeiro alongamento. Eu não digo tanto alongamento e nunca usaria o alongamento antes do treino, mas sim uma mobilidade dinâmica. Ok. Ou seja, talvez ali, o que é uma mobilidade dinâmica? É que tu vais experienciar, ou fazer com que o teu músculo experiencie realmente uns graus de articulação um bocadinho diferentes, aqueles que eles estão normais a fazer no teu dia-a-dia, a caminhar, mas que não vais forçar nada, vais fazê-lo de uma forma dinâmica, ou seja, vai ser 1, 2 segundos aqui nesta posição, 1, 2 segundos nesta posição, ou seja, se me fizesses um chute de perna para a frente e para trás, ok, sim. Ou um chute de lado, ou seja, realmente os músculos vão sentir um grau de movimentação diferentes, mas vai ser de uma forma dinâmica e não vai ser em graus que eles não estão habituados a trabalhar. Sim. E isto é interessante, aqueces o músculo, aqueces a região, aumentas a tua temperatura corporal, que é uma parte e uma componente importante no aquecimento ou na preparação para o movimento, e consegues fazer um bocado tudo isto, ou seja, quase que fazes um ligeiro alongamento, aumentas a temperatura do teu corpo e estás a trabalhar as articulações em movimentações que se calhar elas vão ter que experienciar força no treino. Se é mesmo necessário, não é totalmente necessário, já se mostrou que realmente, se tu trabalhares hipertrofia numa amplitude total de movimentos, normalmente tu consegues já obter a maior parte dos benefícios destas mobilidades que fazes. No entanto, normalmente, se as pessoas se sentem melhor a treinar a perna e a fazer uma ligeira mobilidade dinâmica e a mandar uns chutes, claro que sim, façam, por favor. Sim. É interessante, estás a aquecer e estás a preparar melhor o movimento do que só ir para a passadeira 10 minutos. Sim. Pronto. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas só pensam no aquecimento como a passadeira ou como a bicicleta. O que isto faz, a bicicleta e a passadeira faz é um aumento da tua temperatura corporal, que é algo importante, por isso é que se chama aquecimento, mas não prepara as tuas articulações para a posição que elas vão trabalhar.
E tu, este aquecimento, podes fazê-lo de qualquer maneira, porque a temperatura corporal aumenta a cada coisa que tu faças. Sim. Se tu não estiveres sentado na cadeira, se estiveres a movimentar-te, ou se estiveres a fazer esta mobilidade dinâmica, tu já estás também a criar este aquecimento que poderias fazer na passadeira e estás a fazê-lo de uma forma muito mais propícia para a movimentação que vais ter. Em termos de alongamentos, no final do treino, o pessoal usava isso para recuperação muscular. Em termos de estudos científicos, já demonstrou que não gera assim tanta capacidade realmente ou de melhoria da recuperação muscular. Até fazer um cardio, às vezes leve, como uma bicicleta de 5 a 10 minutos, gerava melhor capacidade de recuperação e de hipertrofia, de hipertrofia do que propriamente fazer os alongamentos. No entanto, há pessoas que sentem-se melhor a fazer os alongamentos depois do treino, até porque isto foi dito durante anos. Esta informação, os jogadores de futebol, tu vês, não é? Eles a continuam a alongar depois do treino. Agora já não se faz isso porque já essa informação começou a cair em desuso. Mas muita gente cresceu, eu era miúdo, esta informação... Cresci a ouvir isso. Cresci a ouvir isto, ou seja, as pessoas começaram a criar este hábito e se não tiverem realmente a prejudicar, também não tem mal nenhum, apesar da ciência dizer que não traz assim tanto benefício como outrora se pensou. Eu cheguei a conhecer PTs, aliás, que diziam exatamente o oposto, que era, isso às vezes, dependendo do treino também que se fez de hipertrofia, isso às vezes até pode aumentar o risco de lesão. Eu lembro, por exemplo, eu não podia fazer hipertrofia e kickboxing no mesmo dia, principalmente se fosse muito próximo da hora, porque, imagina, se eu estiver a treinar pernas e de repente meto-me numa passadeira, eu corro o risco de me dar uma fraqueza e ir de boca. Sim, é uma questão... flexibilidade não convém mesmo fazer, se forem uns alongamentos ali dinâmicos ou simples, podes fazer, mas... Tenho aqui 2 perguntas para ti. Uma é sobre o dia do lixo. Ok. E outra é sobre pré-treino. Esta ideia do dia do lixo, isto funciona ou é possível às vezes que as pessoas estejam a consumir no dia do lixo o suficiente para arruinarem a semana toda? É assim, trabalhar com dia do lixo, normalmente eu não trabalho, a não ser que seja um processo de ganho de peso. Dia, porquê? Porque estamos aqui, vamos substituir o dia por refeição do lixo. Ok. Um dia tu estás a incluir todas as refeições do teu dia vão ser lixo. Primeiro, eu não gosto também desta característica. Sim, para uma força de expressão para a gente entender o que é que estamos a falar. Sim. Este dia do lixo basicamente era não teres consciência qualquer e saberes até às vezes de forma propositada que ias consumir alimentos que não são dentro da dieta ou que são menos bons para os resultados que a gente quer ter e fazê-lo de forma constante, ou seja, pequeno almoço, lanche. Sim, pois. Ok, se tu fizeres um dia do lixo verdadeiro, em que se fores comer o pequeno almoço vão ser 2 croissants mistos com um galão com leite gordo e mais sumo de laranja e não sei mais o quê, ou ainda vais mas se estás a escolher coisas saudáveis. Ou, pronto, vais a um buffet de restaurante, vais a um buffet de hotel no pequeno almoço e comes tudo o que consegues ali, ovos, bacon, bababá. E depois vais almoçar uma Pizza Hut e depois vais lanchar, vais à pastelaria e comes mais, não sei, 3 bolos. E depois vais a jantar e comes um Big Mac e com mais uns nuggets e coisas. E depois ainda vais para a cama e queres comer um gelado e não sei o quê. Vais prejudicar os teus resultados. Principalmente se estiveres numa fase de emagrecimento, tu aqui neste dia completamente desregulado, ou seja, o dia todo de lixo, vamos chamar-lhe assim, podes estar a ingerir facilmente 4, 5 mil calorias, que é mais do que o déficit calórico que tu trabalhaste para obter na semana toda. Ou seja, se tu criares uma refeição do lixo e colocares de forma na tua semana uma refeição, não é? Vai implicar que tu vais ingerir menos calorias do que fizeres o dia todo, não é? Sim. Temos que ser honestos, não é? A não ser que tu tentes fazer aqueles concursos de comer hot dogs americanos. Consegue comer em X minutos. Não. Exato. Se não fizeres isso, é normal que tu numa refeição não tenhas assim um aporte calórico tão elevado que prejudica a tua semana toda. Exatamente. Um dia do lixo, é possível que isso aconteça. Um dia do lixo seria mais para pessoas, mas não, que eu trabalho que é com mais atletas e assim, e que eles têm, que já estão num percentual de gordura mesmo baixo, até pode fazer sentido terem um dia de 7, 8 mil calorias. Para uma pessoa normal que quer ter um corpinho mais saudável, mais trabalhado, um dia do lixo pode prejudicar a semana toda. Ok, interessante. Por último, pré-treino. Pré-treino. Amigo ou inimigo? Já tive nutricionistas a dizer, isso é só café. Toma café, isso é só café com cor, em pó. Honestidade, não é só café, mas é quase só. Mas o ingrediente ativo vai ser a cafeína. É isso que vai fazer a diferença, não é? Ou seja, a quantidade de cafeína vai ser o que te vai fazer sentir mais diferença no treino. É o único suplemento que realmente demonstra capacidade de gerar melhor performance e diminuir o cansaço ou a sensação de cansaço, fadiga no treino. A cafeína é o único que faz isto, da melhor forma.
O que acontece é que os pré-treinos normalmente têm bastante cafeína. Doses Às vezes têm doses mais elevadas de cafeína do que tem um café de um expresso. Eles têm outras componentes que até in vitro, ou seja, se tu fores a ver em termos realmente fisiológicos, até fazia muito sentido se utilizares este tipo de aminoácido no pré-treino, em termos reais não fazem assim tanta diferença. Ou seja, as quantidades que lá estão também se calhar não são suficientes, e mesmo que são suplementos que já obtens através da dieta, muitas vezes são aminoácidos. Tu tens o beta-alanina, que até podia fazer sentido, mas é mais para pessoas que fazem desportos cíclicos como maratonas, mas em termos de hipertrofia ou um treino de 1 hora não fazem tanto sentido. Ou seja, vais ter ali alguns ingredientes que realmente até podes tirar algum benefício, mas não vai ser isso diferenciador na tua capacidade de aumento de performance e diminuição de fadiga. Essa é a cafeína. Sim. E tu tens fontes de cafeína muito mais baratas. Ok, sim. O café é muito mais barato que um pré-treino. A dextrose compensa para quem faz treinos assim mesmo intensos. Compensa, e principalmente se usares pré-treino, eu acho que deves usar pré-treino de uma forma consciente e não como uma rotina para o teu treino sempre, mas de usar de uma forma de dizer, olha, eu sei que o pré-treino realmente até me motiva mais para treinar. Vou utilizá-lo nos dias em que eu sei que a minha motivação está baixa. Então nós não precisamos estar a tomá-lo todos os dias para que ele tenha Não. Eu normalmente também, quando tomava pré-treino, eu de vez em quando tomo, mas é só para pernas. Porque nos outros grupos musculares eu não sinto a necessidade de... A não ser que eu isso é inteligente, exatamente, fazes isso. Porquê? O que acontece é que se o ingrediente ativo do pré-treino mais importante é a cafeína funciona de uma forma funciona de uma forma imediata. Não é por acumulação. Não é por acumulação como a creatina. Sim. Se trabalha de uma forma imediata, a verdade é que tu, tomando cafeína, tu só vais experienciar imediatamente a seguir a tomares. Okay. Não faz sentido tu usares o pré-treino a achar que vai trazer algum benefício extra se não necessitas aquela energia de forma imediata que a cafeína te dá. E outra coisa, a cafeína cria habituação. É normal tu, com doses normais de cafeína, começares a necessitar de mais cafeína para sentires o mesmo nível de performance aumentada, ou seja, a mesma capacidade de melhoria de cognição, por todos os benefícios que a cafeína tem. Normalmente o teu corpo cria alguma habituação, e é bom tu não tomares doses elevadas de cafeína todos os dias, porque essa habituação vai ficando cada vez maior. Sei que é difícil nos dias de correm. Eu, quando era empregado de mesa, tomava cerca de 13, 15 cafés por dia. Mas porque a máquina está lá, a máquina nossa, e a máquina era... o café era motivo para a gente sair e de fumar um cigarrinho na altura e essas coisas todas. Mas eu já acho que é um ponto, é que às vezes eu tomo 3 cafés e um pré-treino antes de treinar. Exato. Habituação. Olha, por último, tu também tens um programa, estás agora a avançar, estás a dar uns próximos passos também interessantes nesta matéria das redes sociais e isso tudo, que eu não digo nada só depois que tu quiseres dizer, mas o que é que as pessoas podem esperar de ti? Onde é que te podem encontrar? O que é que o teu programa se baseia? Que tipo de resultados, ou seja, para que tipo de resultados é que as pessoas podem procurar? Enfim, essas coisinhas, a parte da promoção. Claro que sim. Pronto, o meu Instagram é o Rui.Pinheiro, personal trainer. Sem um oficial. Sem um oficial. ainda não cheguei ao oficial. Ainda não cheguei a esse nível. Mas a verdade é que as pessoas conseguem me encontrar no meu Instagram. Também tenho o Facebook e também tenho página no TikTok. No entanto, a minha rede principal, onde eu realmente, se calhar, coloco mais conteúdo, é no Instagram. E as pessoas podem esperar de mim, como eu tenho vindo a partilhar, não é? As centenas de transformações, as dicas de trocas de dieta. Ou seja, eu publico muito conteúdo gratuito que realmente ajuda a pessoas até que não estão no meu acompanhamento. Sim. Claro que o meu acompanhamento em si é um trabalho mais individualizado, em que existe a criação, e que os meus nutricionistas e personal trainers, neste momento trabalho em escritório, com uma equipa multifacetada, que vai tentar gerar o melhor tipo de plano, de forma individual, para as pessoas obterem os melhores resultados. Vamos ter feedbacks semanais, vão ter acesso à minha app, onde vão ter lá os planos de treino, com vídeos explicativos, vão ter lá o plano de nutrição, toda bonitinha, até que eu fiz agora umas mudanças na app e ela está muito melhor esteticamente do que o que estava antes,
e até me dá um bocado de orgulho, não é? Claro que sim. Ver este meu menino, não é menino, mas é quase como um filho. Este trabalho é um negócio, é uma empresa não é? Que do nada começou só comigo e que vai crescendo, florescendo. Tenho pessoas agora a trabalhar para mim que dependem de mim também e dependem da empresa em si. E dá-me muito orgulho de sentir este... Com todos os motivos. Exatamente, este florescer do meu negócio. E sem dúvida que partilho muito conteúdo gratuito e tenho também um serviço de acompanhamento online que sem dúvida sinto que é dos que gera mais resultados a nível nacional e que temos centenas, se não já milhares de transformações. Parabéns, pá. Obrigado. Rui, muito obrigado. Aprendi muito. É isto.